A Bíblia, no Antigo Testamento, ela narra histórias de alguns homens extraordinários. Um deles é Moisés. Moisés realmente foi um homem chamado por Deus. Ele viveu ali 40 anos no Egito, aprendendo da sabedoria, da ciência do Egito. E em determinado momento, com 40 anos, ele entendeu o chamado dele. Por que Deus havia escolhido ele para libertar o povo hebreu da escravidão dos egípcios. E um dia ele saiu para andar ali nas terras e ele viu um egípcio ferindo um hebreu. Ele se levantou contra aquele egípcio, matou aquele egípcio e escondeu o corpo na areia. No outro dia ele fez a mesma coisa, saiu para ver como que estava o trabalho ali, e ele viu 2 hebreus em uma contenda. Ele tentou intervir ali, conversar, apaziguar, e um dos hebreus disse: quem te colocou como juiz sobre nós, como príncipe sobre nós? Por acaso você quer nos matar como você fez com o egípcio? Aquilo deixou Moisés temeroso, porque ele achava que ninguém sabia que ele havia matado o egípcio. E quando ele percebeu que descobriram o segredo dele, ele fugiu para uma outra terra, a terra de Midian. E lá em Midian ele conheceu um homem chamado Jetro, que tinha 7 filhas, e Jetro consentiu que ele morasse ali, deu uma das suas filhas como esposa a Moisés, o nome dela era Zípora, e Moisés ficou ali apacentando os rebanhos de Jetro. Em um determinado dia, quando ele levava os rebanhos para apacentar, ele chegou em um monte, o Monte Horebe. Nesse monte, Deus falou com Moisés. Ele passava em um lugar e tinha ali uma sarça que pegava fogo, mas ela não se consumia. Apesar de ter fogo, o fogo não acabava, não consumia aquela sarça. E aquilo chamou a atenção de Moisés, ele chegou perto daquilo ali para ver o que era, e Deus falou com Moisés exatamente daquela sarça. Chamou ele para cumprir a missão que Deus tinha para ele, libertar o povo hebreu da escravidão do Egito. E Moisés ficou meio que relutando ali com Deus, falou: como que eu vou falar, como que vai acontecer isso, como que eles vão reconhecer que eu estou indo em nome do Senhor? E Deus fala ali: Arão vai falar no seu lugar, mas eu vou te dar alguns sinais. E aqui que é o ponto interessante. O que você tem na mão, Moisés? Eu tenho um cajado, tenho uma vara, na qual eu apacento os rebanhos do meu sogro ali. Coloca essa vara no chão. E ele jogou a vara no chão, e ela se transformou em uma serpente, em uma cobra. E o texto diz que Moisés fugia daquela cobra, daquela serpente. O primeiro entendimento que temos ali é que aquela vara transformada em serpente, aquela serpente significava o passado de Moisés. E Moisés estava fugindo do seu passado. Estava fugindo de algo que ele fez no passado e que estava escondido, que era segredo, que ninguém sabia, que era o homicídio que ele havia cometido contra aquele egípcio. E Moisés fugia do seu passado. E Deus dá uma direção muito clara: pega na cauda dela. Eu penso que Moisés deve ter ficado com medo ali, com receio, tentou de um jeito, tentou de outro, mas até que ele conseguiu pegar na cauda e a cobra se transformou novamente no cajado. E Deus fala outra coisa para Moisés, fala: coloca a mão no seu peito. Ele coloca. Quando ele tira a mão do peito, a mão está leprosa. E Deus fala: coloca novamente. Ele coloca novamente. Quando ele tira a mão, ela está totalmente curada, está sã. Outro entendimento que nós temos ali: o coração de Moisés estava ferido. O coração de Moisés estava leproso. O coração fala de intenções, fala de desejos, de motivações. E a mão fala de execução, de força, de fazer a obra. Por mais que Moisés quisesse fazer a obra de Deus com as suas mãos, o coração dele estava leproso. As motivações dele estavam corrompidas. As motivações dele estavam maculadas. E quando ele coloca a mão no coração e tira, a mão leprosa tipificava exatamente o que tinha no coração dele. E quando ele põe novamente,
a mão no peito e tira a mão do peito, a mão dele está curada. Ou seja, em primeiro lugar, Deus está trazendo Moisés para confrontar o seu passado, para resolver o seu passado. Não tem como nós fazermos algumas coisas para Deus, resolvermos algumas situações, se nós estamos presos nos nossos passados. Ainda que tenham sido passados horrendos, cheios de mácula, cheios de coisas abomináveis que nós tenhamos feito, cheios de pecados, cheios de mazelas, nós temos que resolver os nossos passados. Tem coisas escondidas às vezes nas nossas vidas que nós não deixamos ninguém adentrar aquele calabouço, aquela prisão. E precisamos resolver os nossos passados antes de tentarmos fazer algumas coisas para Deus, antes de tentarmos querer ajudar algumas pessoas. Precisamos resolver os nossos passados. Você precisa resolver o seu passado. Não importa o que aconteceu, se foi mágoa, tristeza, se foi alguém que te machucou, se foi algum abuso, alguma violência que você sofreu, você precisa resolver antes de tentar fazer algumas coisas de bem para as pessoas. Moisés fugia do seu passado. Nós não podemos fugir mais. Chegou um tempo que não dá mais para fugir do passado. Temos que enfrentar o nosso passado. Temos que enfrentar as nossas mazelas. Ainda que sejam feridas, ainda que sejam ressentimentos, ira, ódio, rancor, precisamos enfrentar. Outra coisa, não podemos executar com as nossas mãos, com as nossas motivações corrompidas. O coração de Moisés não estava limpo para com Deus, ainda estava preso lá atrás, ainda tinha resquício de quem ele foi no Egito. E Deus quis curar o coração de Moisés. Isso é tão verdade que em Mateus diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o nosso coração ainda continua cheio de resquícios do passado, cheios de ódio, cheios de ira, cheios de algumas coisas que nos prendem, que fazem da nossa vida um verdadeiro calabouço, nós precisamos que o nosso coração seja curado. Para aí então, as nossas mãos executar aquilo que está de acordo com o nosso coração, agora curado, agora transparente, agora limpo, livre de qualquer lepra, livre de qualquer mazela, livre de qualquer ferida. Coração fala de motivação. Qual que é a sua motivação para fazer algumas coisas para Deus, para fazer a obra de Deus, para desenvolver aquilo que Deus colocou nas suas mãos? Qual que é a sua motivação? Seu coração está limpo? Seu coração está transparente? Em Mateus, Jesus chega a dizer, do coração procedem todas as mazelas da vida, assassínios, pornografia, prostituição, adultério, falso testemunho, mentiras, invejas. Precisamos que o nosso coração esteja curado. Assim como Deus curou o coração de Moisés para depois ele ir libertar o povo, nós precisamos que o nosso coração esteja curado para depois tentar ajudar as pessoas. Porque senão nós só vamos transferir as mazelas, as feridas que existem nos nossos corações para as pessoas que estão ao nosso redor. Então pense nisso. Em primeiro lugar, enfrente o seu passado. Não fuja do seu passado. Agora você tem Jesus que pode te ajudar, o Espírito Santo que pode te ajudar a enfrentar qualquer tipo de mazela que aconteceu no seu passado, ainda que traga dores, ainda que traga ressentimentos, ainda que não traga lembranças boas, mas Jesus vai te ajudar a enfrentar o seu passado e resolver tudo aquilo que aconteceu no seu passado. Lembre-se, o seu coração precisa estar curado, para que você não transmita para as pessoas as feridas que existem no seu coração, a lepra que existe no seu coração. Como no caso de Moisés, ele colocou a mão saiu leprosa, o coração dele estava leproso, o coração dele estava ferido, o coração dele estava corrompido e Deus precisou curar o seu coração para aí então enviar ele para libertar um povo. O seu coração precisa estar limpo, curado, restaurado, renovado, cheio da presença de Deus, da paz, da alegria, do amor de Deus. Aí então você vai conseguir desenvolver aquilo que Deus tem como propósito para a sua vida. O que precisa ser curado no seu coração?
O que precisa ser resolvido no seu passado? Quando você entender isso, vai ficar mais leve a sua vida, vai ficar mais fácil de desenvolver, de executar aquilo que Deus tem como propósito para a sua vida. Pense nisso. Você é um instrumento nas mãos de Deus, mas você não pode fazer aquilo que Deus quer que você faça com o coração corrompido ou com um passado mal resolvido ainda. Deus te abençoe. Jesus pode te ajudar, o Espírito Santo pode te ajudar. Um abraço e até a próxima.